mentalizar Jesus, acalmar as nossas mentes, os nossos corações, que já vai servir como a oração inicial. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Hoje a gente vai encerrar o capítulo 11, que é amar o próximo como a si mesmo. Então, todo o capítulo 11, ele fala sobre amor, né? É como se ele resume na palavra amor. Desde o início, ele começa a amar o próximo como a si mesmo. Aí fala do mandamento maior, que é fazermos aos outros o que quereríamos que os outros nos façam. É a parábola dos credores e dos devedores. Aí vem, dai a César o que é de César. Instruções dos Espíritos, que é a lei de amor. Eu amo esse capítulo por causa da lei de amor. Eu lembro que no início do mês era para eu ter feito essa palestra, né? De comentário sobre a lei do amor. Aí veio a gripe, me deixou afônica, tossindo, espirrando. Não consegui falar sobre a lei do amor. Aí ficou para Cida fazer. Aí veio o egoísmo, que é o outro lado, o lado contrário, né? É uma das chagas da humanidade que a gente precisa combater. O egoísmo e o orgulho. Aí depois fala sobre a fé e a caridade, que foi falada na palestra passada. Aí veio, na anterior. Aí na passada foi caridade para com os criminosos. E a minha, para encerrar o capítulo, ficou o item 15. Deve-se expor a vida por um malfeitor? Então, essa fica a pergunta, que lá no finalzinho, cada um, através do seu livre-arbítrio, que é uma lei de Deus, todos nós temos o nosso livre-arbítrio, a gente vai ter essa resposta. Se deve se expor a vida por um malfeitor. Porque amar regenera almas, então a gente tem que ter em mente isso. Amor foi o maior mandamento que o Cristo nos deixou. Amar aos nossos inimigos, amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, a lei de amor. Eu sempre gosto de ir lá atrás, lá no início dos tempos, para a gente vir caminhando e entender um pouquinho as coisas como são hoje. Que nada acontece por acaso, nada veio do nada, tudo tem um porquê. Então, se a gente for pesquisar na história antiga, a primeira lei que a gente tem noção que foram encontradas
pelos pesquisadores, arqueólogos, estudiosos, é a lei de Italiano, que de 1800 antes de Cristo. Então, nós já estamos em 2023, 2025 da era cristã, né? E essa lei foi 1800 anos antes de Cristo. E é lá na região da Babilônia. E o que é a conhecida lei de Italiano? O que dizia essa lei? Que o castigo para qualquer ato mal é proporcional àquilo que foi provocado, que foi causado. Então, se um homem matar outro homem, a família daquele que a pessoa morreu vai matar quem provocou. É olho por olho, dente por dente. Se, por exemplo, um construtor lá construía uma casa, a casa caiu e matou o proprietário da casa, quem construiu também era morto. Só que, por que ela fala que é uma lei? Porque antes, quando a gente ainda era bem primitivo, os homens das cavernas lá, que um matava, o outro matava, e um puxava pelo cabelo, o outro também, não tinha nada que dizia, é assim que tem que ser, isso pode, isso não pode. Já a lei de Italiano tirou da comunidade, do indivíduo, e trouxe para o Estado, o chefe da tribo lá, que ia dar esse castigo. Então, se aquela região tivesse tido um crime, por exemplo, não era a família, né, que morreu, alguém que ia matar, tirar a vida do outro. Ia para o chefe da tribo, e o chefe da tribo dava a sentença. Pode, mas era o chefe da tribo. Então já tirou da comunidade em si. Já tinha alguém para recorrer. Então não era, o Joãozinho matou o meu Zezinho, então eu vou lá e mato o Joãozinho. Não, tinha que ir para o chefe da tribo, e a chefe da tribo que ia dizer, vai falar, pode matar o Joãozinho porque ele matou o seu Zezinho. Então já era o norte, já começou aí, né? E aí, foi passando, veio Moisés. Moisés, ele libertou o povo, os escravos, né, do Egito, e lá naquela caminhada libertou os hebreus, né, que hoje é uma parte lá de Israel, toda aquela bagunça que a gente conhece até hoje, mas foi Moisés que tirou, que eles eram escravos no Egito, o Egito antigo, que não é o Egito de hoje, e libertou de lá. E nessa passagem pelo deserto, ele recebeu os 10 mandamentos. E o que dizia os 10 mandamentos? Não matarás. Então, mais uma vez, a coisa já ia melhorando. Não matarás. Primeiro era olho por olho, dente por dente, mas era o chefe da tribo que ia dar a sentença. Com Moisés, não matarás, não furtarás, por aí vem, os 10 mandamentos. E aí vem Jesus. E o que Jesus traz para a gente? O amor, a lei do amor. Amai os vossos inimigos. Amai o vosso próximo como a si mesmo. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí o que aconteceu? Cada um foi deixando a pedrinha dele lá e não mataram a mulher adulta. A lição do samaritano. O samaritano não foi perguntar se aquele que estava caído no chão, se ele era um assassino, se ele era um ladrão, se ele era bonzinho, quem que era ele? Não perguntou, apenas acudiu, socorreu e deixou tudo pago, tudo certinho, e foi fazer o que ele tinha que fazer. E depois falou que daí ia voltar
ele era, quem não era. Então já é uma lição para a gente. Não importa quem é que está precisando de ajuda, ou quem é que está para ser morto, e por aí vai. Aí veio Cristo, 1850 mais ou menos por aí, vem Kardec e codifica a doutrina espírita, né? E coloca para a gente tudo aquilo que está no Novo Testamento, todas as lições de Jesus, vem através do Espírito de verdade nos relembrar. E Kardec é tão inteligente, tão sagaz assim, para perceber quão lindo era tudo aquilo que ele estava recebendo da espiritualidade, que ele colocou tudo certinho. O Evangelho segundo o Espiritismo vem certinho, se a gente perceber, ensinando item por item como a gente deve ser, o que a gente tem que fazer, o que melhorar, que primeiro a gente tem que se conhecer. Por quê? Porque nós sabemos que nós já vivemos aqui muitos e muitos e muitos séculos atrás. Sabe, Deus, lá da época do Talhão, com certeza a gente estava por aqui, na época de Moisés também, na época do Cristo, na época do período das trevas, das inquisições. Então, é claro que a gente não foi só bonzinho. Se a gente tivesse sido só bonzinho, a gente não estaria mais aqui, com certeza. A gente, esses dias eu ouvi alguém falando assim, que na realidade nós não fomos nem os que andavam com Cristo, que faziam bem, nem aqueles que criticavam o Cristo, que era exatamente o oposto, né, dele. Porque todos esses já foram embora, já se melhoraram. Quem batia de frente com o Cristo criticava tanto ele que a ficha já caiu e ele já se melhorou e já foi embora. E nós, que éramos os mais humildes, que andava por lá, não queria nem saber de nada, viu lá sendo crucificado lá na janela, falou assim: tá muito quente, vamos não, tá muito quente, o que eu vou fazer lá fora? E continuamos assim por gerações e gerações, e estamos agora que o planeta está para passar de provas e expiações para planeta em regeneração, é que a coisa, a ficha está caindo. E, não dá mais para ficar na mesmice, porque senão, nas próximas encarnações, não vamos poder voltar para esse planeta azul, para esse planeta lindo, maravilhoso que é a nossa Terra. Porque a gente, se continuarmos insistindo nos erros, vamos ter que ir para um planeta onde está agora começando provas e expiações, bem no início, saindo do primitivismo e indo para provas e expiações. E daí não vamos poder voltar para a Terra, não. Então não tem mais tempo. Agora a gente tem que tentar fazer o possível para a gente fazer o melhor de nós, de darmos o melhor de nós para podermos evoluir um pouquinho. É fácil? Não. Com certeza não é fácil. Com certeza a gente precisa lutar bastante. Madre Teresa de Calcutá, ela dizia que amar dói. E dói, amar dói. Por quê? Porque a gente tem que ir lá dentro da gente e tirar todas aquelas cascas, todas aquelas mazelas que vêm embutido no nosso perispírito, de encarnações e encarnações, onde nós fizemos o mal, onde nós escolhemos a porta larga, onde nós fizemos
estamos muito ligados como é que fala, quando a gente julga alguém, né? A julgamentos errados, a castas sociais. Quantas pessoas hoje ainda sofrem pela dor, pela cor da pele? O outro ainda julga pela cor da pele, pela religião, pela escolha sexual. Então, tudo isso ainda nos faz mal, nos faz ficar preso às coisas negativas. Então, o que a gente tem que fazer? Olhar para dentro de nós, buscar o melhor que há em nós, porque todo mundo tem a sementinha do amor, a sementinha do perdão, a sementinha da renovação, e se dedicar. Amar dói, mas é possível amar, é possível sair do ódio, é possível sair da tristeza. Aí eu vou ler o que a lição de hoje. Então, acha-se em perigo de morte um homem, acha-se em perigo de morte um homem. Para o salvar, tem um outro que expor a vida. Sabe-se, porém, que aquele é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve, não obstante, o segundo arriscar-se para o salvar. Então, essa é a nossa grande questão. A questão muito grave é essa, e que naturalmente se pode apresentar ao Espírito. Responderei na conformidade do meu adiantamento moral, pois o de que se trata é de saber se deve expor a vida, mesmo por um malfeitor. Isso foi Lamennais que estava respondendo, que era um espírito que estava dando a resposta para Kardec. Kardec que fez essa pergunta para ele. Se pode, né? Se pode expor a vida por um malfeitor. E ele está falando que, de acordo com o conhecimento dele, com a moral dele, ele vai responder a essa pergunta. O devotamento é certo, como a nossa justiça, se a gente olhar lá de fora, nessas casas de leis, a justiça tem amarrado uma faixa, que é para ela não ver quem ela está julgando. Pelo menos esse é o que tem que ser o correto, né? A gente, às vezes, com as coisas assim, parece que eles estão vendo, mas não deveria. A justiça é certa, tem que ser certa. Ela tem que fazer um julgamento sem saber se é para o filho do presidente ou se é para o filho do Fernandinho Beiramar. Ela não pode, tem que ser isento. Socorre-se um inimigo. Deve-se, portanto, socorrer o inimigo da sociedade, a um malfeitor em suma. Então, não importa quem seja essa pessoa que está correndo risco de morte, a gente precisa, pelo menos o que o Lamennais está falando, é que precisa ser socorrido, independente de quem seja ele. Então, se a polícia um tiroteio entre policiais e bandidos, tem um dos bandidos foi ferido, polícia ou quem estiver ali por perto é obrigado a socorrer, é obrigado a ter o mesmo cuidado com ele, com o cuidado do soldado ou do cabo que foi ferido. Isso é básico, isso é de Deus. Você tem que socorrer, independente de quem ele seja.
julgais que será somente a morte que em tal caso se corre a arrancar o desgraçado? É talvez a toda a sua vida passada, que é como eu falei, né? A gente não sabe quem a gente foi lá atrás, de onde a gente vem. Será que lá atrás alguém também já não nos socorreu numa hora de perigo, né? A gente, porque às vezes a pessoa, ela não é má, mas de repente lá num 5 segundos de bobeira, igual a gente fala, toma uma atitude pensada. E aí? A gente vai perder toda uma encarnação, né? Se tiver alguém ali que nos dê a mão, que nos socorra, leve para o hospital, não vai ser uma bênção para aquela pessoa, porque a gente não pode pensar só no hoje. Tem que pensar lá atrás, quem é esse que foi baleado? Será que lá atrás ele já não me socorreu também? Ou socorreu um filho meu? Com a doutrina espírita, a gente tem que pensar que ela é baseada na ciência, na filosofia e na religião. Então, nós sabemos que a vida não termina com a morte. A gente perde o corpo físico, mas o espírito continua. Então, se matar aquele que está condenado, ele vai morrer aqui, essa encarnação vai acabar para ele, mas ele vai continuar sendo aquele mesmo espírito lá no mundo espiritual. E aí, ao invés de ele se melhorar, ele vai se revoltar ainda mais, vai prejudicar a evolução dele, e ele pode passar a ser um obsessor daqueles mandantes daquele crime. Então, nós ainda, infelizmente, ainda parecemos que estamos lá naquela época da lei de Italiano, porque ainda existe pena de morte no mundo. Vários países ainda têm, Estados Unidos tem vários estados que têm pena de morte. Então, lá os condenados à morte ficam no corredor aguardando o dia da sua morte. Imagina a cabeça dessas pessoas que ficam ali naquele corredor. O que ele pensa ali, o que ele plasma para o mundo espiritual, o que ele envia para nosso orbe terrestre de negativo, de coisas ruins, de medo, porque ele sabe que ele vai passar por aquilo. E depois a culpa de quem fez aquele ato, de quem provocou aquele ato. Então são coisas que normalmente a gente não pensa. Aí fala, ai meu Deus, por que o mundo está assim tão revolucionário? Então parece que tudo está de cabeça para baixo, parece que tudo está errado. Gente, vamos analisar, né, o nosso mundo, desde que se tem notícia, ver tudo isso que a gente manda para o plano espiritual, tudo é energia. Se a gente só vibrasse amor, só vibrasse amizade, coisas boas, estaria tudo muito melhor. Então, o ser humano, o homem, é capaz de melhorar tudo isso, de mudar tudo isso, amando mais, se preocupando com o semelhante. Imaginai com efeito que nos rápidos instantes que lhe arrebatam os derradeiros aleitos de vida, o homem perdido volve ao seu passado, ou que antes que este se ergue diante dele. A morte, quiçá, lhe chega cedo demais. A reencarnação poderá vir a ser-lhe terrível.
Lançai-vos então, ó homens, lançai-vos todos vós, a quem a ciência espírita esclareceu. Lançai-vos, arrancai-o a sua condenação, e talvez esse homem, que teria morrido a blasfemar, se atirará nos vossos braços. Todavia, não tendes que indagar se o fará ou não. Socorrei-o, porquanto, salvando-o, obedeceis a essa voz do coração que vos diz: pode salvá-lo? Salva-o. Lamenais, Paris, 1862. Então, aí há aqueles que falam assim: mas se ele ficar vivo, ele vai voltar a matar, vai voltar a roubar. Mas aí é o livre-arbítrio dele. Ele terá que responder depois para Deus, ele terá que se haver com: eu fiz a minha parte. Se conseguir, seja o policial, seja quem for, fez a parte dele, salvou ele. Se ele já é um espírito que já está perto de despertar, ele vai despertar para alguém naquilo e fala: puxa vida, alguém me auxiliou, alguém me defendeu, e pode se melhorar. Caso contrário, é ele que vai ter que responder depois, e quem pode, num certo momento, tirar a vida dele é Deus. Deus só que tem esse poder. Nós humanos nós não temos esse poder. É por isso que é correto falar: deixa nas mãos de Deus. Deus toma conta e não nós. Na época, aqui no Brasil, já se quis implantar a pena de morte. Então tinha um deputado, que eu não vou lembrar o nome dele agora, que ele queria, porque ele queria fazer um projeto de lei lá para pôr a pena de morte aqui. Aí ele foi numa entrevista com o Jô Soares. Aí o Jô Soares falou: deputado, o brasileiro é um povo tão pacífico, tão de bem com a vida, que eu acho difícil ter até alguém que possa fazer isso, que possa ser o que vai matar quem for condenado. E aí ele falou assim: se não achar ninguém, eu vou lá e mato. Aí o Jô ficou quieto, a plateia ficou quieta, um olhando para o outro assim. Aí o Jô perguntou para ele: deputado, e se porventura for um filho seu, que no momento os 5 segundos lá de bobeira, ou dependente químico, que está fora do ar, pratica um crime, o senhor mata seu filho? Aí diz que ele achou a cabeça e ele olhou para todo que é lado e para não assumir que ele estava errado, ele só falou: a gente sabe que mata. E aí, graças a Deus, não foi para frente esse projeto de lei, mas já foi pedido. E existem muitas pessoas, se for fazer, por exemplo, uma dessas pesquisas que eu não sei o nome, que a gente vota lá, se quer ou não pena de morte, infelizmente a coisa vai ficar meio que empatada, porque tem claro que quem é cristão, quem acredita em Deus, não vai querer. Mas existe hoje muita gente que é a favor, infelizmente. Eu tenho um irmão policial militar que ele fala: bandido bom é bandido morto. E assim, eu já falei, não tento convencer ele, porque eu sei que não resolve. Eu coloco o porquê, que não é o correto, certinho, mas eu deixo, pro
o tempo mostrar para ele que bandido, não tem bandido bom, né? Mas, assim, que esse bandido pode se melhorar, ele pode cair em si, ele pode se regenerar. É igual fala, né, da época do Cristo, que tinha os a favores a ele e os contra ele e os do meio. Os a favor e os contra já estão no mundo espiritual em planetas felizes. E os do meio ali, que não ia nem para um lado nem para o outro, somos nós, estamos por aqui ainda, tentando se melhorar. Mas a gente pode voltar dessa encarnação muito melhor do que quando chegamos aqui. Só depende de nós. Não precisamos fazer nada extraordinário, não precisamos fazer palestra para 2, 3 mil pessoas. É só que a gente faça o que tiver ao nosso alcance. Auxiliar o nosso próximo, respeitar, né, as pessoas, os mais velhos, e ter sempre em mente que o amor vence tudo. O amor supera tudo e nos dá força. Quando a gente vê que a coisa é tão difícil, falar não vou conseguir passar, mas ele nos dá força para passar aquela barreira.